O solo é um corpo de material inconsolidado que cobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. É o produto do intemperismo sobre o material de origem, cuja transformação se desenvolve em um determinado relevo, clima, bioma e ao longo do tempo. O solo corresponde à decomposição de rochas que ocorre por meio de ações ligadas à temperatura, como o calor, além de processos erosivos provenientes da ação dos ventos, chuva e seres vivos, tais como bactérias e fungos. Porém, pode ser visto sob diferentes óticas. Para o engenheiro agrônomo, o solo é a camada na qual pode se desenvolver vida, seja ela vegetal ou animal. Dentro desta ótica do engenheiro agrônomo surge a fertilidade do solo, a adubação ou reposição dos nutrientes minerais ao solo para a obtenção de alimentos vegetais e animais bem nutridos. Foi realizado um planejamento para 3 anos e em 3 diferentes áreas desta propriedade. Foi inserido também o molde entre a integração lavoura-pecuária, sendo feita a análise de solo em cada área separadamente. Fósforo muito baixo, potássio muito alto, matéria orgânica muito alto, pH alto, cálcio alto, magnésio alto, saturação por bases alto, alumínio muito baixo, CTC média. Nabo forrageiro. Será utilizado para a cobertura de inverno. Seu ciclo é de 120 dias. Excelente descompactador de solo. Milho safra. Será utilizado o híbrido DKB 345 Pro 3. Seu ciclo aproximado está em torno de 140 dias. Recomendações. Recomendações para o nitrogênio. Foi utilizado o MAP 11520, 250 kg por hectare. Na cobertura, foi utilizado ureia, 70 kg por hectare. Na semeadura, o recomendado é 30 kg por hectare e mais 30 kg por hectare na cobertura. O que foi realmente adicionado foram 27,5 kg por hectare na semeadura e 31,5 kg por hectare na cobertura. P2A5. O recomendado foram 130 kg por hectare e o adicionado foi 130 kg por hectare. K2O. É recomendado entre 0 a 20 kg por hectare. Não foram adicionados K2O. Adubação de sistemas. Fazer a aplicação de ureia ao dessecar o nabo. Aplicar 50 kg por hectare. A aplicação adiantada vai evitar danos mecânicos e também vai evitar o risco de não chover quando precisar entrar na lavoura para adubar o milho. Então, não precisa ser feita a aplicação de potássio, já que este vai se encontrar com teores mais altos. Azevém para o pastejo. A cultivar utilizada será a Winter Star 3, e o seu ciclo é longo, aproximadamente 160 dias. Recomendações. Utilizar nitrogênio na forma de ureia, 450 kg por hectare. Utilizar 200 kg por hectare na cobertura. Esse é o recomendado. O que foi realmente adicionado foram 202,50 kg por hectare na cobertura. Adubação de sistemas. Fazer a aplicação de 440 kg por hectare de ureia no perfilhamento do azevém. Soja. A soja será plantada no período safra-verão. O cultivar escolhido será o TMG 7062. O ciclo aproximado da soja é de 135 dias. Recomendações. Usar super triplo para a obtenção de P2A5. Usar 120 kg por hectare é o recomendado. Foi realmente adicionado 121,5 kg por hectare. Feijão. O feijão será plantado no período safra-verão. A cultivar utilizada será a BRS Esteio. O ciclo é normal de 85 a 90 dias. Recomendações. Utilizar para obtenção de nitrogênio o MAP 115200, 230 kg por hectare. Na cobertura, utilizar ureia, 110 kg por hectare. O recomendado
Para o nitrogênio é de 20 kg por hectare e na semeadura e na cobertura 50 kg por hectare. Foi adicionado realmente 25,3 kg por hectare na semeadura e 49,5 kg por hectare na cobertura. Já para obtenção de P2A5, é recomendado 120 kg por hectare na semeadura. Foi realmente adicionado 119,6 kg por hectare na semeadura. Adubação de sistemas. Aplicar 110 kg por hectare de ureia quando o feijão estiver com 5 folhas. Trigo. Trigo será plantado na safra de inverno. O cultivar escolhido é o BRS Umbu. Seu ciclo é semi-tardio, de aproximadamente 160 dias. Recomendações. Foi utilizada uma mistura de NPK 7-34-12, 350 kg por hectare, isso na semeadura. Já na cobertura foi utilizada ureia, 180 kg por hectare. O recomendado de nitrogênio é de 15 kg por hectare na semeadura e 80 kg por hectare na cobertura. Foi adicionado 24,5 kg por hectare na semeadura e foi adicionado 81 kg por hectare na cobertura. Já de fósforo ou P2A5, recomendado é 120 kg por hectare e foi adicionado 119 kg por hectare. Já é K2O ou potássio, o recomendado é a adição de 40 kg por hectare de K2O, mas foi adicionado 42 kg por hectare de K2O, isso na semeadura. Adubação de sistemas. Aplicar 180 kg por hectare de ureia no alongamento do trigo. Não é bom aplicar adiantado, pois tem baixa relação CN. Leguminosas em geral têm alta taxa de nitrogênio. Soja. Soja do período safra-verão. A cultivar escolhida é a DM 66 e 68. Seu ciclo é tardio, aproximadamente 145 dias. Recomendações. É recomendado o uso de P2A5 ou super triplo, 270 kg por hectare, isso na semeadura. O recomendado é de 120 kg por hectare. Foi adicionado 121,5 kg por hectare. Aveia branca. Será utilizada a cultivar URS Corona. Ela não tem a necessidade de adubação. Análise de solo. Fósforo baixo. Potássio muito alto. Matéria orgânica muito alto. pH muito alto. Cálcio muito alto. Magnésio alto. Saturação por bases alto. Alumínio muito baixo. CTC médio. Culturas da área 2. Mix vegetal. Será utilizado o Raix RX210. Seu ciclo aproximado é de 120 dias. É utilizado para cobertura de solo, ideal para anteceder culturas leguminosas. Soja. Será utilizado a cultivar DM 66 e 68. Seu ciclo é tardio, aproximadamente 145 dias. Recomendações. É recomendado o uso de NPK 052412. O nitrogênio, o recomendado na semeadura é de 0 kg por hectare, mas será adicionado 25 kg por hectare na semeadura. Também durante a semeadura, o recomendado é de 120 kg por hectare de P2A5 e será adicionado os 120 kg por hectare de P2A5. O recomendado também na soja de K2O é de 60 kg por hectare e será adicionado 60 kg por hectare. Nabo forrageiro. Vai ser utilizado para a cobertura de inverno. Seu ciclo é de 120 dias. Não há necessidade de adubação. Milho safra. Será utilizado o híbrido DKB 345 Pro 3. Seu ciclo aproximado está em torno de 140 dias.
Já a recomendação para adubação é a utilização do NPK 07-3412. A cobertura é feita com ureia. Na semeadura, quando nós falamos de nitrogênio, é recomendado 30 kg por hectare. Já na cobertura, é recomendado 140 kg por hectare de nitrogênio. O que foi realmente adicionado na semeadura foi 30,8 kg por hectare. Já na cobertura, 139,5 kg por hectare de nitrogênio. Quando nós falamos de P2O5 ou do fósforo, é recomendado na semeadura 150 kg por hectare. Foi adicionado na semeadura 149,6 kg por hectare. Já quando nós falamos de K2O ou de potássio, na semeadura é recomendado 50 kg por hectare. Já o adicionado em kg por hectare é de 52,8. A recomendação para adubação de sistemas é aplicar 220 kg por hectare de ureia quando o milho estiver entre V4 e V6, fase que a planta mais precisa de nitrogênio. O nabo tem muito nitrogênio e pouco carbono, o que impede que a adubação seja adiantada para antes da semeadura do milho. Feijão safrinha. Será utilizado feijão carioca. Cultivar BRS Pérola. Seu ciclo aproximado está em torno de 90 dias. Recomendações. Na semeadura, recomenda-se o uso de MAP 11.52.0, 230 kg por hectare. Na cobertura, recomenda-se a utilização de ureia, 110 kg por hectare. É recomendado pelo livro, na semeadura, 20 kg por hectare de nitrogênio e na cobertura, 50 kg por hectare de nitrogênio. O que foi realmente adicionado foi 25,3 kg por hectare de nitrogênio na semeadura e 49,5 kg de nitrogênio na cobertura. Já em relação ao P2O5 ou fósforo, na semeadura foi adicionado 120 kg por hectare. Isso é o recomendado. O que foi realmente adicionado foi 119,6 kg por hectare. Adubação de sistemas. Aplicar 110 kg por hectare de ureia na palhada do milho, antes do plantio do feijão, não precisando entrar na lavoura quando o feijão estiver com 5 folhas. É possível antecipar a aplicação da ureia na palhada do milho, pois este apresenta baixa relação CN, apresentando muito carbono e pouco nitrogênio. Aplicar ureia na palhada acelera a decomposição e liberação de nutrientes da palhada. Azevém. Será utilizado o azevém para pastejo. O cultivar escolhido é o Winter Star 3. Seu ciclo é longo, aproximadamente 160 dias. Recomendações. Recomenda-se o uso de ureia 450 kg por hectare na cobertura. O recomendado pelo livro é de cerca de 200 kg por hectare. Foi adicionado realmente, no valor real, 202,50 kg por hectare na cobertura. Adubação de sistemas. Fazer a aplicação de ureia 450 kg por hectare logo quando o azevém começar a perfilhar. Não se pode adiantar a adubação pela relação alta de nitrogênio na palhada do feijão. Soja. Será utilizado a cultivar Nidera NS 4823. Ciclo extremamente precoce, 115 dias aproximadamente. Foi escolhido uma cultivar com ciclo curto, para que se pudesse fazer a safrinha de milho. Recomendações. Utilizar NPK 5.24.12, isso na semeadura. O recomendado para P2O5 é de 120 kg por hectare. Foi realmente adicionado 120 kg por hectare. Já nitrogênio, na semeadura, o recomendado é não usar nitrogênio, mas foi adicionado 25 kg por hectare na semeadura. Já K2O, na semeadura, também é recomendado 60 kg por hectare e foi adicionado 60 kg por hectare. Adubação de sistemas. Aplicar os 225 kg por hectare de ureia quando este estiver entre V4 e V6. Não se pode adiantar a adubação, pois a palhada de soja apresenta alta taxa de nitrogênio. Milho safrinha. Será usado o híbrido DKB 290 Pro 3. Ele é recomendado para safra e safrinha. A recomendação é o uso de NPK na semeadura e
e também uso de ureia na cobertura, NPK 73412. Para obtenção de nitrogênio, o recomendado pelo livro é de 30 kg por hectare na semeadura e 140 kg por hectare na cobertura. Será adicionado 30,8 kg por hectare na semeadura e 139,5 kg por hectare na cobertura de nitrogênio. Já de P2O5 ou de fósforo, será utilizado, o recomendado é 150 kg por hectare na semeadura e também foi adicionado 149,6 kg por hectare na semeadura de P2O5. Já de K2O, o recomendado é 50 kg por hectare e foi adicionado 52,8 kg por hectare, isso na semeadura. Adubação de sistemas. Aplicar os 225 kg por hectare de ureia quando esse estiver entre V4 e V6. Não se pode adiantar a adubação, pois a palhada de soja apresenta alta taxa de nitrogênio. Análise de solo área 3. Fósforo baixo. Potássio muito alto. Matéria orgânica muito alto. pH médio. Cálcio alto, magnésio muito alto, saturação por bases médio, alumínio muito baixo, CTC médio. Aveia branca mais azevém. Será utilizado a mistura de aveia branca e azevém para a cobertura de inverno. Recomenda-se aplicar 1,54 toneladas por hectare de calcário para elevar o V% ou a saturação de bases para 60%. Soja safra. Será escolhido a cultivar DM53 e 54. Seu ciclo é precoce, de 120 dias. Assim, é possível fazer safrinha de milho em seguida. Recomendações. Recomenda-se na semeadura o uso de NPK 052412. O recomendado pelo livro de nitrogênio na semeadura é de 0 kg por hectare. Já o adicionado vai ser de 25 kg por hectare. De P2O5, na semeadura é recomendado 120 kg por hectare. Será adicionado os 120 kg por hectare. Da mesma forma, K2O é recomendado 60 kg na semeadura por hectare de K2O. E será adicionado os 60 kg por hectare de K2O na semeadura. Milho safrinha. Será utilizado o híbrido DKB 290 Pro 3, recomendado para a safra e também para a safrinha. Recomendações. Recomenda-se a utilização de NPK na semeadura e também a utilização de ureia para cobertura. Falando em nitrogênio, na semeadura é recomendado 25 kg por hectare e na cobertura 100 kg por hectare. Será adicionado 25,2 kg por hectare na semeadura e 101,3 kg por hectare na cobertura. Já de P2O5, será o recomendado de 120 kg por hectare, mas será adicionado dos 122,4 kg por hectare, isso na semeadura. Quando falamos em K2O, será adicionado 40 kg por hectare, é o recomendado. Será adicionado realmente 43,2 kg por hectare, isso na semeadura. Adubação de sistemas. Aplicar os 225 kg por hectare de ureia quando esse estiver entre V4 e V6. Não se pode adiantar a adubação, pois a palhada de soja apresenta alta taxa de nitrogênio. Mix vegetal. Será utilizado o Raix RX 210. Seu ciclo aproximado é de 120 dias. Soja safra. Será escolhido a cultivar DM53 e 54. Seu ciclo é precoce, de 120 dias. Recomendações. Recomenda-se a utilização do NPK 052412. Ele é utilizado e recomendado diretamente na semeadura, 120 kg por hectare de P2O5 e será adicionado 120 kg por hectare de P2O5. Já em número de K2O, é recomendado 60 kg por hectare de P2O5 e será realmente adicionado 60 kg por hectare de P2O5. Também é importante salientar
que na semeadura será inserido 25 kg por hectare de nitrogênio. Sorgo. Sorgo será utilizado para a cobertura, e a recomendação para sua adubação não é necessária. Mix de leguminosas. Será utilizado anteriormente ao milho safra. Milho safra. Será utilizado o híbrido DKB 345 Pro 3. Seu ciclo aproximado é em torno de 140 dias. Recomendação. É recomendado o uso de MAP 11520 e também de KCl 90 kg por hectare para utilização para a obtenção de K2O. Para a obtenção de nitrogênio também é necessário ureia para a cobertura. O recomendado na semeadura é de 30 kg por hectare, já na cobertura 150 kg por hectare, isso de nitrogênio. Será adicionado 33 kg por hectare na semeadura e 148,5 kg por hectare de cobertura. Tratando de P2O5, é recomendado 150 kg por hectare, isso na semeadura. Também será adicionado 156 kg por hectare na semeadura. Quando falamos em K2O, o recomendado pelo livro é de 50 kg por hectare. Já o que vai ser adicionado, isso na semeadura, é de 54 kg por hectare. Adubação de sistemas. Fazer a aplicação de 250 kg por hectare de ureia após a dessecação do mix, sendo essa a aplicação de ureia antes da semeadura do milho, pois o mix é de leguminosas. Feijão. A cultivar utilizada será a BRS Steel. O ciclo é normal, de 85 a 90 dias. Recomendações. Recomenda-se a utilização de MAP 11520 na semeadura e também a utilização de ureia 110 kg por hectare na cobertura. Tratando-se de nitrogênio, na semeadura o recomendado pelo livro é de 25 kg por hectare e na cobertura de 50 kg por hectare. O que será adicionado é 25,3 kg por hectare, isso na semeadura, e 49,5 kg por hectare na cobertura. Tratando de P2O5, na semeadura o recomendado é 120 kg por hectare e vai ser adicionado na semeadura 119,6 kg por hectare. Tratando-se de K2O, não será adicionado kg por hectare, não será adicionado K2O no solo. Adubação de sistemas. Aplicar ureia quando o feijão apresentar 5 folhas. Adubação tradicional. Para o cultivo da soja, a adubação utilizada pelo produtor em todos os talhões foi o formulado NPK robusto 3-21-21, mais micronutrientes, isso na quantidade de 370 kg por hectare. O preço desse formulado é de R$ 1.768,40. Está sendo gasto R$ 654,31 por hectare. Porém, uma informação indispensável é que as exigências de potássio já foram atingidas, enquanto fósforo tem-se uma exigência maior que não está sendo atingida. Portanto, isso trará um impacto no rendimento das culturas. Preços das adubações. Vamos falar agora um pouco sobre os preços das adubações. Quando analisamos os custos da recomendação pelo manual, observamos um custo médio por hectare de R$ 1.677,38, sendo o talhão 2 no ano 2 o mais caro e o talhão 3 no ano 2 o mais barato. Já quando colocamos em tabelas ou no papel em relação ao custo total, observamos que o valor gasto com a recomendação do manual será num total de R$ 280.636,69. Adubação convencional. Quando aplicamos a adubação tradicional, o preço por hectare fica em torno de R$ 1.090,52. O talhão mais caro é o talhão 1 do segundo ano. Na adubação convencional, terá um custo total de R$ 190.535,07. Porém, vale lembrar que sua eficiência no rendimento é inferior às demais recomendações. Quando comparamos os custos, aparentemente a adubação convencional torna-se mais barata, seguida da adubação de sistemas e posteriormente da adubação convencional.
Porém, quando colocamos no papel é questionável. Vejamos um exemplo do lucro utilizando a cultura da soja. Podemos observar na tabela a produção em uma área com níveis de fósforo médios comparado à produção em uma área com nível de fósforo muito baixo. Essa condição é a que a área se encontra e que não será corrigida caso seja feita apenas a adubação tradicional. Observamos um total de rendimento em reais nos 3 talhões com fósforo em níveis médio de R$ 341.600 e em níveis baixos de R$ 273.280. Quando entendemos essas condições para os 3 anos e 2 plantios de soja em cada talhão, observamos que em nível médio de fósforo temos um lucro de R$ 683.200, enquanto em níveis semelhantes ao da área temos R$ 546.560 de lucro com uma produção de até 5 toneladas por hectare. Em posse dessas informações, observamos que o custo total estimado para a recomendação do manual é de R$ 280.637. A adubação de sistemas possui um custo de R$ 220.699 e a adubação tradicional um custo de R$ 190.535. Porém, o retorno da recomendação tradicional gira em torno de R$ 546.560 e as outras adubações terão um retorno de R$ 683.200. Quando comparamos as adubações entre si, observamos o seguinte resultado. A adubação pelo manual tem um custo de R$ 59.938 a mais que a adubação de sistemas, sendo este o lucro desta adubação. Já, quando comparamos a adubação do manual com a adubação tradicional, observamos que as recomendações tradicionais possuem um custo inicial menor que R$ 90.102, mas um retorno menor com uma diferença de R$ 136.064. Tendo, então, a adubação feita pelo manual um lucro de R$ 46.538, a mais que a convencional. Por fim, quando comparamos a adubação de sistemas com a recomendação tradicional, vemos um lucro de R$ 106.476 a mais ao fim do 3º ano para a recomendação de sistemas, lembrando que esta comparação é apenas para a cultura da soja. Para alcançar o máximo de fertilidade, é preciso conhecer o solo da propriedade, peculiaridades e características para que o manejo seja bem feito e que os resultados na lavoura sejam fantásticos. Portanto, observamos na propriedade um impacto na falta de fósforo no rendimento das culturas. Essa deficiência é um fator limitante para a produtividade e lucro das 3 áreas analisadas. Deste modo, recomendamos a adubação de sistemas para um melhor rendimento, aumento da sua produção e um melhor retorno financeiro.